O governo vai liberar 2 bilhões de reais para municípios atingidos por desastres ambientais. Para Petrópolis, no Rio de Janeiro, já foram liberados 2 milhões de reais e várias ações emergenciais estão sendo coordenadas pela Defesa Civil Nacional. Para explicar as medidas do governo federal nessas situações de emergência, a gente conversa ao vivo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que também vai falar de outras ações na pasta. Boa noite, ministro. Boa noite, Márcia, boa noite, Nazir, os ouvintes e os espectadores, né, da Voz do Brasil. Ministro, o senhor viu de perto a situação em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o Ministério já liberou mais de 2 milhões de reais. Em que ações serão aplicados esses recursos? Na verdade, quase 3 milhões de reais, né? Nós fizemos aí as liberações menos de 48 horas após a tragédia de Petrópolis. São os 3 primeiros planos de trabalho que foram apresentados. A Defesa Civil tem um protocolo internacional e nacional que tem 3 etapas. A primeira etapa é o que nós chamamos de resposta. Então, são recursos para abrigo, para alimentos, para medicamentos, para limpeza das ruas, né, para cobertores. No segundo momento, a gente faz a retomada, que é a religação de energia, retirar o entulho das ruas, permitir a mobilidade urbana. E no terceiro momento aí vem o processo da reconstrução. Então, inicialmente é o que nós chamamos de resposta. E 3 planos de trabalho foram apresentados e aprovados, e outros virão certamente, dado o tamanho da catástrofe que se abateu sobre Petrópolis. Agora, ministro, a Defesa Civil montou uma base lá na cidade, né, para monitorar e ajudar a população. O senhor tem recebido informações aí diárias da situação por lá? Pois é, diariamente, né? Todo dia nós estamos aí aumentando o número de mortos. É uma tragédia e que é importante que todos nós tenhamos a solidariedade, tanto para as pessoas que estão desabrigadas, como para as famílias enlutadas, né? Esse momento é de nos darmos as mãos, não apenas os governos nas 3 instâncias, mas também a sociedade civil organizada, que tem feito um trabalho extraordinário. As igrejas, as associações comunitárias, os cidadãos comuns, que estão buscando os centros de recolhimento de donativos, o nosso batalhão de montanhas, né, lá de Petrópolis, que está como nosso centro de operações. Lá nós temos o Ministério da Saúde, lá nós temos o Ministério da Infraestrutura, através do DENIT, temos o Ministério da Cidadania, temos as Forças Armadas mobilizadas, né, temos o trabalho feito pela Caixa Econômica, né, na liberação do Fundo de Garantia, e temos a própria Defesa Civil Nacional, que coordena, juntamente com a Defesa Civil do Estado, com a Defesa Civil do município, com o Corpo dos Bombeiros, com a Guarda Civil, com a Polícia Militar, com todos os entes envolvidos, todo esse trabalho agora de resgate, de procurar, né, os desaparecidos nos escombros que ainda remanescem. Ministro, falando de enchentes, elas também atingiram dezenas de municípios no país, principalmente Minas Gerais, Bahia. Quanto o Ministério liberou até agora para ações emergenciais nesses municípios? Olha, o presidente da República, desde o ano passado, vem fazendo a liberação de recursos que já somam mais de 2 bilhões de reais que estão disponíveis para serem utilizados pelos diversos municípios brasileiros que estão, nesse momento, em situação de emergência e ou calamidade. Né? Foram 700 milhões de reais para o Ministério da Cidadania, para ações de abrigamento. Foram mais de 500 milhões de reais para o Ministério da Infraestrutura, para destruir as estradas federais, mais de 550 milhões de reais inicialmente para o nosso Ministério e até quarta-feira mais 490 milhões. Então, esses recursos já foram disponibilizados, quase 200 milhões de reais, 188 a 190 milhões de reais. Eles são liberados à medida que os planos de trabalho são apresentados. Como eu disse aqui no início da nossa entrevista, o primeiro momento é o momento do acolhimento, né? O momento de cuidar das pessoas que foram desabrigadas, e agora, num segundo momento, nós estamos fazendo liberação de recursos para a reconstrução dessas cidades. Há mais de 500 municípios no Brasil em situação de emergência. Nós estamos vivendo um momento muito atípico, né? Porque o volume de águas que caiu no norte de Minas, no sul da Bahia, no Tocantins, no Piauí, no Ceará, né, e no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, foi bem acima, e agora bem acima da normalidade.
Em Petrópolis, por exemplo, é a maior chuva nos últimos 90 anos, no sul da Bahia nos últimos 50 anos. E é bom lembrar, Márcia, que agora em agosto a pauta era crise hídrica. A pauta era falta de energia elétrica ou a contenção da energia elétrica pelo deplecionamento dos nossos reservatórios. Nenhum meteorologista previu o que está acontecendo agora. Então nós temos que ter muito cuidado nesse momento e sermos solidários e enfrentarmos essa situação da melhor forma possível, consorciado com estados e municípios. Pois é, ministro, essas situações acontecem assim às vezes sem previsão. Como é que o governo pode estudar medidas para a prevenção desses desastres? Bom, Nazir, nós temos um problema no Brasil que é a ocupação irregular das nossas cidades. Isso não começou agora. Eu diria que nos últimos 100 anos, no processo de ocupação e de mudança do meio rural para as cidades, né, a falta do ordenamento gerou uma série de distorções. Isso recrudesceu nos últimos 30 anos. Né? Então nós temos aí mais de 20 milhões de moradias irregulares. São pessoas que não têm a escritura pública porque moram em áreas invadidas públicas ou privadas e muitas delas em áreas de risco, em costas de montanhas, em áreas passíveis de alagamento, e não por culpa delas. As pessoas querem um abrigamento, querem um lar, mas pela falta do planejamento dessa ocupação. Então nós temos um problema estrutural no Brasil, em qualquer estado brasileiro, do mais rico ao mais pobre. No caso de Petrópolis, nós temos lá uma bacia. Quem conhece Petrópolis sabe da geografia local. O que aconteceu foi o deslocamento de uma encosta, de uma colina, de uma montanha com vegetação. Não foi onde havia atividade humana. O que caiu sobre as pessoas foi a vegetação e a terra, que foi deslocada porque choveu, no espaço de 8 horas, quase 300 milímetros. Qualquer cidade do mundo sofreria transtornos em função desse acúmulo de chuvas num período tão pequeno de tempo. Ainda por cima agravado com o processo da geografia local de Petrópolis. Então o governo tem feito trabalho com a Defesa Civil Nacional de treinamento das defesas civis municipais e estaduais com a antecipação dos avisos de alerta quando há algum problema meteorológico mais grave. Nós temos estimulado as cidades de médio e grande porte que têm uma melhor condição financeira e fiscal de buscarem financiamento junto ao governo federal com juros subsidiados, com moratória de 4 anos, 20 anos para pagar. Nós fizemos um investimento vultoso como governo nos últimos 20 anos, especialmente nesse período do governo do presidente Bolsonaro, na continuidade de obras de córregos, de canalização de córregos, de saneamento básico na área de drenagem das cidades de grande porte do país. Não paralisamos as obras que foram iniciadas anteriormente. Agora, é verdade que não é possível equacionar esse problema com um passe de mágica. Nós estamos lançando agora, nos próximos 15 dias, um programa de caráter nacional de regularização fundiária. É uma lei que existe desde o ano 2000, o Estatuto da Cidade, que foi atualizado em 2017 com o REURB. Vários municípios já fazem regularização fundiária nos seus territórios, mas é a primeira vez que um governo federal abraça um programa federal. Nós temos 1.800 municípios que apresentaram propostas e boa parte deles serão contemplados nos próximos 15 dias para tentar reorganizar o espaço urbano das cidades de médio e grande porte no país. Então, o senhor acredita que a prevenção é um trabalho que depende aí dessa ação reforçada, integrada entre estados e municípios? Não tenha dúvida, só que não vai acontecer no espaço de um mandato cronológico de 4 anos. A ocupação das cidades no Brasil força que haja uma espécie de concertação entre os entes federados, um foco, uma determinação, uma resiliência e uma preferência dentro dos orçamentos, tanto do governo federal como dos estados e dos municípios, para que essa intenção seja substancial, ela seja concreta, não fique no campo das intenções. Certo, ministro, eu queria falar agora de um outro extremo aí da situação do país. A seca sempre foi um problema histórico no semiárido nordestino e o governo concluiu os eixos leste e norte do projeto de integração do São Francisco. O que isso significa para as populações que já estão sendo beneficiadas? Bom, eu tenho dito que o dia 9 de fevereiro de 2022 é o dia da emancipação do Nordeste. É evidente que há todo um processo que vai ocorrer
né, após a chegada das águas do São Francisco ao Rio Grande do Norte, que é o último estado do Nordeste setentrional que recebe essas águas. Mas é o início de um processo irreversível, porque a partir desse momento, aqueles estados passam a ter acesso a um manancial de água com regularidade e qualidade. Há uma necessidade de uma série de obras acessórias. Não sei se terei tempo, mas você veja o volume de ações que estão sendo desenvolvidas a partir do norte de Minas Gerais, os estados que estão contidos no semiárido do Nordeste, principalmente aqueles que estão mais atingidos pela seca. Eu diria assim, um sonho de Dom Pedro II há 170 anos atrás, né, que foi imortalizado pela saga de Canudos, né, no sertão da Bahia, quando o Antônio Conselheiro vaticinou, né, profetizou que o sertão um dia viraria mar, né? Então a gente vê essa situação concreta sendo uma realidade, né? Então nós temos no norte de Minas e naquela região de Montes Claros, né, que é a área de Sudene, pela sua tipicidade de clima e de geografia muito parecida com o Nordeste brasileiro, uma ação em que nós vamos, através de uma PMI, que é um chamamento à iniciativa privada, finalmente executar a obra do Jequitaí, né, que vai permitir que o rio Jequitaí, que é um dos caudatários do São Francisco, possa colocar dentro do leito do São Francisco 35 metros cúbicos por segundo, com a construção de 2 barragens e de um perímetro irrigado de 35 mil hectares. Pra você ter uma ideia, hoje toda a transposição são 29 metros cúbicos por segundo. Então, uma transposição e um pouquinho mais vai ser colocado como recarga dentro do Rio São Francisco com essa obra. No sertão da Bahia, amanhã, nós estaremos dando a ordem de serviço do Canal do Sertão Baiano, com a presença, a convidada da Bancada da Bahia. Essa obra para nós ela é extremamente importante, porque a partir de Juazeiro, ali em frente à Petrolina, nós vamos captar água no São Francisco até o Arraial de Canudos, ali naquela região do Vaza Barris, que é o rio imortalizado, né, por Euclides da Cunha nos Sertões, né, e que vai desaguar justamente no estado de Sergipe. De lá nós passamos por Alagoas, onde inauguramos com o presidente a 4ª etapa do Canal do Sertão Alagoano, que permitiu que 113 mil alagoanos passassem a ter acesso à água potável a partir dos canais acessórios e adutoras construídos pela Codevasp ao longo do perímetro. De lá nós estamos tratando de Sergipe, onde iniciamos a obra física e a licitação do canal do Xingó, né, que prospecta a água justamente em Paulo Afonso, na cachoeira de Paulo Afonso, naquele reservatório de Paulo Afonso, e vai dar segurança hídrica ao conjunto do estado de Sergipe, são 2 milhões de sergipanos. De lá nós vamos a Paraíba, agora em março vamos inaugurar Vertentes Litorâneas, que é um conjunto de adutoras que permite que 600 mil paraibanos tenham água tratada nas suas torneiras no sertão da Paraíba. De lá nós temos Pernambuco, inauguramos recentemente o canal do Agreste pernambucano, né? Um canal que está permitindo que 2 milhões de pernambucanos tenham água tratada nas suas torneiras, uma obra de quase 1 bilhão e 800 milhões, dos quais 1 bilhão e 600 milhões na administração atual. De lá nós fomos ao Ceará, né? No Ceará as águas chegaram finalmente a partir do reservatório de Milagres, em Penaforte, em Jati. Aí você cumpre uma determinação ancestral. A briga pela transposição do São Francisco começa em Crato. O intendente de Crato, na década de 1840, faz um pleito ao então parlamento brasileiro, na monarquia, para se pedir o encanamento do São Francisco, que era o termo utilizado, e quase 170 anos depois a gente chega ao Ceará, em Jati. As águas do São Francisco permitem que ele possa desaguar ali pelo Rio Salgado, pelo Jaguaribe até o Castanhão, dando segurança hídrica a 4 milhões e meio de cearenses na região metropolitana do Ceará. De lá nós vamos para Paraíba, né, naquela região de Sousa, de Cajazeira, de São José de Piranhas, né? Eu tive a oportunidade de me banhar, jogar água no meu rosto ali, né, no reservatório de Boa Vista, um reservatório de 250 milhões de metros cúbicos, onde só havia pedra, cacto, facheiro, né, aridez, poeira,
né? E essa água Banfeja que está beneficiando toda aquela área do sertão paraibano, indo em direção pelo rio Piranhas, a partir de Engenheiro Avidos até o Rio Grande do Norte. E aí no dia 9 de fevereiro nós recepcionamos a água no Rio Grande do Norte com o presidente Bolsonaro. E a perenização do rio Piranhas é a concretização de um sonho do Nordeste brasileiro. Nós estamos tratando de mais de 3 mil quilômetros de canais, de adutores e de reservatórios. Nós iniciamos a adutora do Apodi, o canal do Apodi, que beneficia também o Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco e Paraíba. São mais de 700 mil pessoas. Estamos licitando agora o canal do Salgado, mais de 700 mil pessoas naquela região de Russas, ali no centro do Ceará. Nós vamos perenizar, inclusive, o rio Mossoró. Eu estou falando aqui para a nossa amiga que é mossoroense, né? A partir justamente da perenização desse eixo do Apodi, que entra pela Tromba do Elefante no alto oeste do Rio Grande do Norte e resolve a situação a partir do reservatório de Angicos, de Pau dos Ferros, de Santa Cruz, até o rio Mossoró, 36 municípios no Rio Grande do Norte, 14 na Paraíba e 14 no Ceará. Então, para nós é um momento de muita alegria. Eu me sinto um privilegiado por ser ministro de Estado do Brasil nesse momento. Agradeço a Deus e a confiança do presidente. Ministro, você já falou alguns números aí, investimentos feitos até agora. Quanto mais será investido pelo governo para levar água a quem precisa? Olha, nós já estamos falando só no PISF, que é o São Francisco, de mais de 3 bilhões e meio de reais. Se você levar em consideração os canais acessórios, quase 5 bilhões de reais nesse governo. Então nós temos aí, quando chegamos ao governo, nós encontramos uma situação em que se dizia que 95% da obra estava pronta. Em agosto de 2016, que é quando houve a mudança da então presidente Dilma, em torno de 15% a 16% dos canais tinham funcionalidade, funcionavam. E pouco mais de 55% dos recursos haviam sido alocados. Então é bem diferente do que nós encontramos. E nós tivemos um trabalho muito grande de fazer o que nós chamamos de retrabalho. São mais de 600 intervenções para recuperar canais, reservatórios, bombas que foram feitas de maneira equivocada, reservatórios que explodiram, inclusive com óbito de pessoas, PCHs que não funcionaram. Então, uma série de erros estruturais que precisaram ser corrigidos para finalmente a água poder verter e chegar à população nordestina. Bom, nós conversamos com Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Ministro, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil e tem que voltar outras vezes que tinha muito mais assunto para conversar. Obrigado, desculpa aí o número excessivo de informações, mas são mais de 3 mil quilômetros de canais, adutoras e reservatórios que estão sendo construídos no semiárido. Eu acho que é a maior obra hídrica que nós já vimos no nosso país. Então, para nós é um momento de muita alegria pela realização e pela entrega. Boa noite a todos aí.